Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Estamos iniciando o quarto trimestre de 2021 da Revista dos Jovens, Currículo dos Jovens. Encerramos um trimestre e eu tenho certeza que foi uma bênção para a sua vida. E na aula de hoje vamos iniciar esse novo trimestre, quarto trimestre de 2021, com lições falando sobre Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja. Eu acredito que todos nós que já recebemos a fé salvífica, temos viva esta esperança. Esta é a maior esperança da igreja, o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus. E durante todo este quarto trimestre, nós estudaremos sobre este tema tão importante, tão necessário de ser sempre relembrado, sempre falado para mantermos viva esta esperança. Neste trimestre, nós temos lições comentadas pelo pastor Reinaldo Odilo. Pastor Reinaldo Odilo é membro da Assembleia de Deus em Natal, no Rio Grande do Norte. Pastor, juiz de direito, bacharel em teologia, especialista em direito processual civil e penal, doutorado em direito pela Universidade do País Basco, na Espanha, tem várias obras publicadas pela CPAD, enfim, é um homem que tem um currículo, que tem toda uma bagagem para nos ensinar, para manter viva essa nossa esperança, e eu tenho certeza que será uma bênção para a nossa vida durante esse trimestre. A lição de hoje, que é uma lição introdutória do trimestre, eu sempre digo isso aqui, né? As primeiras lições são sempre lições introdutórias. Então, nós vamos estudar hoje a lição de número 1, do dia 3 de outubro de 2021. O título da nossa lição é A Doutrina das Últimas Coisas, escatologia, doutrina das coisas futuras, doutrina das últimas coisas. O texto do dia está na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3 e o versículo 10, que nos diz o seguinte: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Eu disse um dia desses que, infelizmente, muitos crentes se desesperam e têm até medo de quando falamos no Apocalipse, quando pensamos na volta de Jesus. É claro que acontecerão situações terríveis, trágicas, principalmente para aqueles que ficarão aqui. A Bíblia fala que a ira do Senhor será derramada sobre a terra. Mas para nós que somos salvos, não há por que temer, não há por que ter medo, uma vez que estaremos com o Senhor. O dia do Senhor virá, será um dia terrível. O profeta Joel, falando desse dia, fala que será um dia de trevas, dias de dores, dias de densas trevas, mas será um dia glorioso para os salvos em Cristo Jesus. A síntese da nossa revista nos diz, da nossa lição, né? Lição de número 1 nos diz o seguinte: estudar a respeito do fim de todas as coisas, à luz da Bíblia, olha o que nós acabamos de falar, traz consolo e esperança. Traz consolo e esperança para o crente e glorifica aquele que tem o controle da história. Deus tem o controle da história. Tem um livro chamado O Tempo de Deus. O Tempo de Deus. E nesse livro nós aprendemos o tempo de Deus. Que Deus tem um tempo e um momento específico para todas as coisas acontecer. Escatologicamente falando, todas as coisas estão agendadas dentro de um cronograma divino, dentro de uma agenda de Deus. A leitura do texto bíblico da nossa lição está em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. O texto nos diz o seguinte: Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais
desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que dela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo em fogo se fundirão? É uma pergunta de Pedro para nós. Que pessoas vos convém ser, aguardando esta promessa? É interessante que o texto bíblico aqui, ele começa com uma fala que, infelizmente, olha, Pedro já estava alertando nos dias que ele escreve para algo que se falava e é uma fala que se repete até hoje. No versículo 4, Pedro diz assim, olha, tem muitos homens por aí que estão dizendo o seguinte, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Infelizmente, são palavras que nós ouvimos ainda hoje. Esse negócio que Jesus vai voltar, a gente ouve falar há 2000 anos, e isso não aconteceu. Nós ouvimos falar desde que ele foi recebido ao céu, quando 2 anjos se apresentaram aos discípulos que viram Jesus subir, ser assunto ao céu e ser escondido por uma nuvem. Apareceram 2 varões que disseram, varões galileus, por que estáis olhando para os céus? O Jesus que dentre vós foi tomado, do mesmo modo que o viste ir, ele voltará. E esta promessa, nós até falamos sobre isso, na lição dos adultos, nós temos também um assunto que envolve a última lição dos adultos, do currículo de adultos, nós tratamos sobre isso, esta viva esperança. Nós precisamos manter esta esperança viva. Eu acredito que nós fazemos parte da geração que vai ser arrebatada. Mas o apóstolo Paulo também acreditava nisso, quando ele escreve dizendo, nós que se ficarmos vivos, seremos transformados. Esta esperança tem que nos manter vivos. Nós vamos aprender durante esse trimestre, com essas lições do currículo dos jovens, que a esperança tem que nos manter vivos. Nós temos que nos movimentar por essa esperança, agir movidos por essa esperança. Então vamos pensar o que é verdadeiramente, o que deve ser verdadeiramente o nosso posicionamento escatológico. Percebamos uma coisa, infelizmente, ao longo da história do pentecostalismo, nós aprendemos a viver, a estudar e pregar uma escatologia que nós chamamos, teologicamente falando, de escatologia futurista.
O que é a escatologia futurista? É aquela que só pensa no futuro e não faz com que seja uma esperança que nos mova. É claro, eu acredito que você já ouviu, que a nossa esperança não é uma esperança do verbo esperar, mas do verbo esperançar. O que é a esperança do verbo esperar? Vou dar um exemplo simples. Você está num ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar. E se alguém chegar e te perguntar, o que você está fazendo? Você vai dizer, eu estou aqui esperando o ônibus. O que você precisa fazer parado num ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar? Nada. Você está parado esperando o ônibus chegar. Se você olha alguma coisa no celular, se você lê um livro, alguma coisa assim, você está simplesmente aproveitando aquele tempo que você está parado e esperando. Então, eu estou parado no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Isso é esperar. A esperança escatológica não pode estar ligada ao verbo esperar. Ela tem que estar ligada ao verbo esperançar. O que é esperançar? É ter uma esperança. E essa esperança escatológica, ela nos move. Quando nós estudamos teologia sistemática, nós falamos que a escatologia, ela perpassa todas as doutrinas da teologia sistemática. A escatologia tem que ser uma doutrina não futurista, mas uma doutrina que nos move. Nós nos movemos. O que é isso? Eu tenho a esperança da salvação, da consumação da salvação. Já estamos sendo salvos, já fomos salvos e seremos salvos. O que é isso? Nós já recebemos a Cristo como Salvador. Esta esperança escatológica nos move e nos faz agir nesta terra como cidadãos dos céus e não cidadãos da terra. Então, a esperança escatológica, ela não pode ser futurista, ela tem que ser uma esperança que nos move. Tudo que nós fazemos agora, nós já fazemos sendo movidos pela esperança escatológica. Nós precisamos entender que nós estamos na terra, não somos da terra, nós não pertencemos à terra, mas estamos aqui para agir como cidadãos dos céus. E essa esperança escatológica, então, nos leva adiante. Então, a partir de hoje, não veja mais a escatologia como uma escatologia futurista, mas veja a escatologia como escatologia de esperança. A esperança escatológica que nos move e nos faz agir conforme a esperança que já está em nós. E com certeza a nossa vida será diferente, todas as coisas se transformarão à nossa volta, porque estamos agindo movidos pela esperança escatológica. Vamos então aos comentários da nossa lição. É claro, como você sabe, aqui na lição de jovens, diferente do que a gente faz na revista de adultos, nós simplesmente passamos pelos comentários, dando subsídios e fazendo um breve apanhado daquilo que o comentarista faz na lição. Queridos, vocês sabiam que a Academia de Pregadores não tem só os subsídios para professores de escola dominical nas aulas de EBD? Acesse a nossa plataforma, veja no nosso vídeo institucional. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas.
Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Então, no primeiro ponto, o nosso comentarista vai tratar sobre a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, né? Escatom, do grego, que é coisas futuras. No primeiro parágrafo, ele vai falar que o que é a escatologia, é o que nós acabamos de pensar, de falar aqui, é a doutrina das coisas futuras. Depois, no segundo parágrafo do primeiro ponto, ele vai falar sobre o Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. Claro, e vamos pensar o seguinte, para a gente estudar a escatologia, nós temos que pensar em pelo menos 3 livros. 3 livros. A escatologia, para ser estudada, primeiramente, a gente pensa no Apocalipse, sem dúvida nenhuma. Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é o livro das revelações, mas o estudo escatológico tem que passar pelo livro de Daniel e também pelo livro de Ezequiel. É impossível estudar uma escatologia saudável sem estudar Apocalipse, Daniel e Ezequiel. E o Espírito Santo nos ajuda nesse estudo. Aliás, em todo o estudo da Bíblia, nós precisamos contar com a pessoa do Espírito Santo. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o comentarista vai falar sobre Deus fala a respeito do futuro. Qual é a intenção de Deus ao falar a respeito do futuro da igreja? Qual é a intenção de Deus ao falar a respeito do nosso futuro? Será que, ao falar a respeito do nosso futuro, a intenção de Deus é nos deixar perplexos? Será que, ao falar a respeito do nosso futuro, a intenção de Deus é nos deixar desesperados, ansiosos? É claro que não. A intenção de Deus, ao nos falar a respeito do futuro, é nos dar esperança. Por exemplo, quando a gente estuda Apocalipse, nós vamos perceber que João escreve o Apocalipse para motivar a igreja que estava sofrendo perseguição. E ele está dizendo para a igreja, olha, assim como o Cristo da igreja é vencedor, a igreja de Cristo também vence. Então, quando Deus fala a respeito do nosso futuro, Deus quer nos motivar. Motivar. Nos dar esperança. E aí Deus fala disso para que a gente tenha esperança e continue vivendo movidos por esta esperança. Segundo ponto da nossa lição, o comentarista trata sobre por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas. Primeiro parágrafo, para termos uma vida santa. É claro que a santidade é algo que Deus sempre exigiu do seu povo e da igreja. Nós precisamos compreender, ao estudar a doutrina das últimas coisas, que para estarmos com o Senhor, precisamos de uma vida santa. Então, o estudo da escatologia vai mover a nossa santidade, vai motivar a santidade. Segundo, para estarmos sempre alertas.
A Bíblia vai falar diversas vezes sobre vigiar. A Bíblia vai falar que a volta de Jesus se dará como ladrão de noite, que chega de surpresa. Embora o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus, não pode ser uma surpresa para os santos, não pode ser uma surpresa para os salvos. A volta de Jesus não pode nos pegar de surpresa, porque nós já estamos prontos, estamos aguardando o arrebatamento da igreja para agora, para este momento. Em terceiro lugar, porque devemos estudar a escatologia para termos esperança, foi o que eu disse agora há pouco, e sabermos combater as heresias. O combate às heresias gera esperança também em outras pessoas. Mas, em primeiro lugar, estudamos a escatologia para nós mesmos termos esperança. Terceiro ponto da nossa lição, o comentarista vai falar sobre vivendo a esperança cristã. Eu disse isso aqui no início, porque para mim é uma das coisas muito importantes no estudo de Apocalipse. Ao longo dos anos, principalmente no estudo de Apocalipse, nós estudamos sem ter a visão. Eu não estou dizendo que nós fizemos a interpretação errada. Nós estudamos Apocalipse fazendo até uma interpretação certa, mas com a motivação que não era exatamente a motivação que nós entendemos hoje. Então, qual é a motivação de estudar Apocalipse? Para a gente continuar vivendo a esperança cristã. E ao estudarmos isto, nós aprendemos que o retorno do noivo é iminente. O que é algo iminente? É algo que pode acontecer a qualquer hora. É algo que pode acontecer a qualquer momento. Quando nós estudamos sobre o sermão escatológico de Jesus, em Mateus, nos últimos capítulos do evangelista Mateus, nós vamos perceber que todas as coisas que deviam acontecer para o arrebatamento da igreja já aconteceram. Eu costumo dizer o seguinte: o que falta para Jesus buscar a igreja? Só ele se manifestar nas nuvens dos céus. Então, o estudo escatológico vai nos fazer compreender que o retorno de Cristo é iminente, a qualquer momento. E isso gera em nós a expectativa do arrebatamento. Quando olhamos para a igreja de 20, 30 anos atrás, nós sabemos que a vida hoje está melhor. A vida hoje está melhor. O pecado se multiplicou, a Bíblia diz que a iniquidade se multiplicaria. Isso aí, é claro, é algo nítido, patente, salta aos nossos olhos. Mas, logisticamente, a vida está melhor. Eu falei na igreja um dia desses que eu prefiro a igreja de hoje do que a igreja de 30 anos atrás. A igreja de hoje todo mundo tem um carro, a igreja de hoje todo mundo tem um recurso. É claro que eu estou generalizando, mas hoje nós vivemos uma igreja logisticamente muito melhor. Nós precisamos, e aliás, dentro desse pensamento, eu digo o seguinte: parece que tem gente que a vida melhorou tanto, que a vida está tão boa, que é como se ele estivesse pensando o seguinte: Jesus nem precisa voltar, está tão bom viver aqui, que parece que Jesus nem precisa voltar agora. Mas nós precisamos manter viva essa expectativa do arrebatamento da igreja. Dentro deste propósito, eu sempre digo o seguinte: deseje muitas coisas, mas deseje primeiro o céu. Mantenha viva a expectativa do arrebatamento, porque o arrebatamento é a melhor coisa que pode nos acontecer. Ah, pastor, mas eu tenho projetos, eu quero casar, eu quero fazer faculdade. Meu filho, minha filha, se Jesus voltar antes disso, vai ser muito melhor. O céu é o que nós aguardamos. Os nossos projetos terrenos, eles têm realmente que existir, porque nós estamos vivendo aqui. Nós precisamos estar motivados para as coisas que estão acontecendo aqui. Mas o nosso alvo, o nosso objetivo é o arrebatamento da igreja. Então não esqueça desta frase: deseje muitas coisas, mas deseje primeiro o céu, porque o arrebatamento da igreja é a nossa maior esperança. E, por fim, o comentarista vai nos tratar sobre a bem-aventurada esperança do crente. Como eu acabei de dizer, não existe uma esperança melhor, não existe uma esperança maior do que a esperança do arrebatamento. Que, nessa lição introdutória, o Espírito Santo já possa estar falando ao seu coração. Continue conosco durante esse trimestre, porque nós vamos pensar
vamos estudar, falar sobre o arrebatamento da igreja. Assim como Deus me chamou para a área do ensino, Ele me chamou também para a área da pregação da palavra. E eu tenho a consciência de que hoje nós pregamos muito pouco sobre o arrebatamento da igreja. Existem diversas necessidades e como pregadores, a gente sabe que a palavra pregada, ela faz frente a essas necessidades sociais, pessoais, espirituais, enfim. Mas nesse trimestre nós teremos a oportunidade de estudar o arrebatamento da igreja e você não pode perder. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula na semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.